Chegou em uma segunda-feira, pouco antes do meio-dia, uma velha caminhonete F4000. Trouxe a pouquíssima mobília. Podia-se ver apenas um fogão a lenha, uma cama, uma pia, uma mesa e 2 ou 3 cadeiras, além de um pequeno armário e algumas caixas de madeira. Chamou a atenção da rua toda. Afinal, ali todos se conheciam, e se ocasionalmente aparecesse alguma cara nova, logo todos queriam saber de quem se tratava. O motorista e seu ajudante retiraram as coisas e levaram para dentro da casa. O velho ajudou no que pôde, mas, pelo visto, tinha a ação restrita a coisas de pouco peso. Em menos de meia hora, os homens foram embora, e assim o velho pôde ficar à vontade para conhecer o novo lar. Devia ter perto de uns 70 anos, corpo magro, um tanto quanto curvado, estatura média. A saúde parecia debilitada e caminhava arrastando um pouco a perna esquerda. A vizinhança, curiosa, observou de longe nos primeiros dias, nas poucas vezes em que ele saiu de casa e lentamente caminhou até o portão. Aquela casa era frequentemente alugada e se encontrava em um péssimo estado. Pertencia ao empresário, dono de uma grande loja na cidade. Assim como aquela, ele possuía várias outras casas, todas caindo aos pedaços. Dificilmente trocavam uma telha ou consertavam uma cerca quebrada. Mesquinho e antipático, não nutria nada de bom em relação a seus inquilinos. Só lhe interessava mesmo recolher mensalmente e em dia os aluguéis. Na primeira semana, ele deixou a casa apenas uma vez. Caminhou até a mercearia do bairro, mercearia que funcionava também como lanchonete e bar. Foram 250 metros sofridos, arrastando a perna. Comprou coisas bem básicas, como arroz, feijão, café, açúcar e sal, além de algumas verduras. Levou também uma garrafa de aguardente barata. Ernesto, o dono da mercearia, tentou ser amigável, na verdade, apenas movido pela curiosidade, e lhe perguntou seu nome e de onde viera. O velho nada respondeu. Ernesto pensou que talvez fosse surdo e não insistiu. De qualquer maneira, pagou as compras e saiu, tão silencioso quanto entrara. As palavras ditas foram tão e somente as estritamente necessárias. Uma vez por semana, o velho visitava a mercearia. Só deixava a casa para fazer as compras. Sempre os mesmos itens: arroz, feijão, café e algumas verduras. E claro, a garrafa de aguardente. A chaminé indicava que ele não tinha fogão a gás. Enquanto ele se arrastava pelas ruas, as crianças fugiam de medo. Algumas gritavam: "Velho do saco! Velho do saco!" Outras apresentando uma curiosidade:
que superava o temor. Aproximavam-se sorrateiramente da casa e diziam só escutar o que parecia ser um velho rádio a pilha, mal sintonizado. Estava sempre chiando. O Ernesto perguntava, enquanto entregava-lhe as compras, se ele queria que o ajudasse a levá-las, mas nunca obtinha resposta alguma. Com o olhar vazio, o velho pegava a sacola e lentamente voltava para casa. 2 meses se passaram desde a chegada do novo morador. Exatamente no dia em que oficialmente iniciava-se o inverno, em uma terça-feira, deu-se o desaparecimento de Mariana, uma menina de 12 anos que morava no final da rua. Ela simplesmente não chegou da escola. Quando os pais perceberam a demora, percorreram o seu rotineiro caminho, que não era longo, e foram informados de que a menina normalmente deixou a escola no horário habitual. Algo havia acontecido no trajeto. Naquele dia, a família procurou por Mariana nas casas de colegas e amigos, mas sem sucesso. O desespero tomava conta de todos. Obviamente, a polícia foi acionada. Os pais foram questionados quanto a Mariana ter algum namorado, quem sabe problemas com depressão e bullying. Mas houve negativa com as perguntas. Aparentemente, era uma menina saudável e com boas amizades. Os pais descartavam ela ter algum namorado. Ela só tem 12 anos, delegado, dizia o pai muito nervoso. Era o 3º dia do sumiço de Mariana. Apesar das buscas, nenhuma pista até então. A polícia falava em rapto ou sequestro e insistia na possibilidade de uma aventura com algum namoradinho. Ou quem sabe algum encontro marcado pela internet. Eram 4 horas da tarde e na mercearia havia umas 6 ou 7 pessoas, bebendo e jogando conversa fora. A prosa seguia, e então alguém observou que naquela semana o velho do saco não tinha sido visto. Ernesto comentou que era sexta-feira e o velho fazia suas compras naquele dia. Já era quase fim de tarde e ainda não tinha aparecido. Alguém sugeriu que poderia ter morrido dentro de sua casa. Debruçado no balcão, Osmar, o pai de Mariana, riu enquanto virava mais um copo de cachaça. Já tinha bebido bastante e mostrava-se um pouco alterado. Claro que não. Ainda hoje cedo havia fumaça na chaminé. Todos começam a olhar para o alto da rua, pois a casa do velho ficava a 3 quadras dali. E era possível, mesmo de dentro da mercearia, ver parte do telhado, confirmando o que o Osmar estava dizendo. Um fio de fumaça levantava a chaminé e rapidamente era dissipada pelo vento frio. Se morreu, pelo menos frio não está passando, disse o Ernesto com um riso, expondo seus dentes sujos. Os homens continuaram a prosa,
até uma certa parte da noite. Na verdade, até que Ernesto fechasse a mercearia, que era por volta das 8 horas. Osmar precisou de ajuda para sair, pois havia bebido bastante, na ânsia de suportar todo aquele estresse pelo qual passava. O grupo se dispersou, cambaleando em direção à sua casa, que ficava no fim da rua. Teria que passar obrigatoriamente em frente à casa do velho do saco. Era habitual que andasse bêbado pelas ruas, de tão acostumado que estava. Ninguém precisava ajudá-lo. O vício da bebida era um problema antigo da família. Ele parou em frente à casa do velho do saco, observou por alguns instantes e pensou como alguém podia cobrar aluguel por uma tapera daquelas. A casa estava caindo aos pedaços, assim como o próprio velho do saco. Não havia mais fumaça na chaminé, apesar de todo aquele frio, e nenhuma luz se fazia perceber em seu interior. Osmar abaixou-se e recolheu com a mão uma pedra do tamanho de uma bola de tênis e arremessou-a contra a janela. O som seco do encontro da pedra com a madeira da janela ecoou pela rua deserta, e com isso um cachorro latiu nas proximidades. Osmar continuava olhando para casa. Tomado por alguma curiosidade, caminhou em sua direção e adentrou no pátio. A porta estava destrancada. Um cheiro estranho foi percebido. O interior estava mergulhado na escuridão. Ele começou a caminhar lentamente, lembrando que à tarde alguém havia sugerido que o velho estivesse morto. Osmar seguiu por um pequeno corredor que dava acesso a outros cômodos e logo encontrava-se na cozinha. Percebeu, mesmo com pouca claridade, que havia alguém sentado ao lado do velho fogão. Isso lhe causou um grande susto. Osmar colocava a mão na parede, tentando achar algum interruptor de luz. E assim que acendeu e a luz iluminou o ambiente, deparou-se com o velho sentado, imóvel, pernas cruzadas e as mãos sobre o colo. Tinha o olhar confuso e parecia bastante desorientado. Acabou a lenha e não consigo mais caminhar. Você pode me ajudar? Estamos com frio. Osmar não acreditava no que estava acontecendo ali, mas ajudou o velho com o que ele estava pedindo. No dia seguinte, Mariana apareceu, e foi realmente como o delegado disse. Ela estava em uma aventura com algum namoradinho da escola. Após Osmar contar para todos da rua o que havia acontecido, todos se sensibilizaram e obrigaram o velho a visitar um médico. Depois desse ocorrido, todos passaram a ajudar o velho da forma que podiam. Boa noite.